Rouquidão, dificuldades na fala e na deglutição e até mesmo alterações na estética facial são problemas possíveis de serem tratados pela fonoaudiologia. O profissional da área é responsável pelo cuidado e prevenção de doenças e distúrbios, tanto na linguagem quanto da fala. Os fonoaudiólogos trabalham com a comunicação, seja por meio da voz, da escrita, como também da audição. Dia 9 de dezembro é dia do fonoaudiólogo e é sobre essa profissão que nós vamos conversar aqui no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Comigo neste programa, acadêmica de jornalismo, Nicole Zanon. Oi, Nicole. Oi, Elisa, boa tarde. Boa tarde também para você que acompanha o Viva Voz na rádio Univale FM e também pela TV Univale. Nós gostamos sempre de lembrar que você também pode acompanhar o nosso programa através das nossas redes sociais. No Instagram, @VivaVozUnivale, e também você pode curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Bom, nossas convidadas de hoje, todas fonoaudiólogas, ou quase lá, né? Temos aqui a presença da professora Juliana Câmara Bastos, que é professora do curso de fonoaudiologia aqui da Univale. Obrigada pela presença, professora. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Temos também as acadêmicas de fonoaudiologia, a Camila Cunha. Oi, Camila. Oi, tudo bem? Tudo bom? E também a Andressa Marciniak. Elas estão no 6º período de fonoaudiologia. Tudo bem, Andressa? Oi, boa tarde. Bom, gente, a gente vai puxar o gancho, então, dia 9 de dezembro, ou seja, neste sábado, amanhã, é dia do fonoaudiólogo. Esta data, nós fomos pesquisar, ela foi instituída em 1983 pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, né? Agora, professora Juliana, como você vê qual é a comemoração para esse dia, né? Como é que você vê a evolução desta profissão nestes anos todos? Eu acho que a gente tem muito que comemorar. É uma profissão que está cada vez mais em foco, as pessoas já estão conhecendo as áreas de atuação, sabendo quando procurar. O campo de trabalho realmente está crescendo, porque a quantidade de áreas também está crescendo, as especialidades. Então, como tu comentou, nós podemos desenvolver trabalhos relacionados à voz, à linguagem, à fala, a pacientes neurológicos, questões comportamentais. Então, quer dizer, uma gama muito grande de opções para o fonoaudiólogo atuar, e eu acho que isso acaba sendo uma referência bacana e a gente precisa comemorar isso. Muito bom. Aliás, né, já quero dar os parabéns para todas. Meninas, agora vocês no 6º período da faculdade, né? Queria saber quais são as principais áreas que vocês se identificam, né, Camila? Então, eu me identifico muito com a áudio, é até o meu projeto de pesquisa do TCC. E voz também, o nosso trabalho aqui na rádio foi bem legal. Mas assim, tem muitas áreas que a gente ainda nem teve o conhecimento da faculdade. Então eu acredito que eu vou me encantar por muitas especialidades ainda. E você, Andressa? Então, eu me identifico também com a Camila na área da audiologia. Eu acho uma área muito importante. E em relação ao meu TIC, eu estou fazendo com voz. Só que então vamos ver aí, né? Qual área que eu vou me encantar mais. Professora Juliana, o que tem chamado mais atenção? Que campo da fonoaudiologia está neste momento chamando atenção, né? Olha, são vários, mas a fonoaudiologia tem crescido muito na questão da fonoaudiologia estética, associada aos trabalhos estéticos mesmo, relacionados à ruga, expressões faciais, né? A questão até vinculada ao estágio que a gente faz, que é a fonoaudiologia ocupacional, com os profissionais da voz, cantores, locutores, atores, advogados, também tem crescido bastante. E a área também relacionada à perícia vocal, vinculada à advocacia, né? Você prova se a pessoa vai ser a acusada ou não, mediante uma comprovação de se é a voz da pessoa ou não na cena do crime, por exemplo. Ou seja, ultimamente está muito em alta, né? Com certeza. Professor, existe um número X de quantos profissionais atuam aqui no Brasil? Olha, eu não sei te dizer essa informação, mas nós temos um número bem significativo. Aqui na região sul, nós estamos agora com 3 cursos, um da Federal, fonoaudiologia, e tem mais um em Joinville. Um número bastante crescente de fonoaudiólogos se formando e caindo aí no mercado de trabalho. Camila, o que te despertou para a fonoaudiologia? Por que você resolveu cursar fonoaudiologia?
Então, eu conheci a fonoaudiologia através de uma mãe de uma amiga minha de infância. Eu sempre via ela trabalhando, ela trabalhava em casa, mas assim, eu só conhecia a parte da linguagem, que ela trabalhava com crianças. E quando eu vim para a faculdade, que eu conheci todas as outras áreas, eu nem fazia ideia do que a fonoaudiologia ia trazer para mim. E no seu caso, como é que foi, Andressa? É que no meu caso, quando eu descobri a fonoaudiologia, foi por causa de uma prima minha que tem deficiência auditiva, através de uma fonoaudióloga, que ela fazia a reabilitação auditiva da minha prima. Então, através da minha prima que eu descobri a área da fonoaudiologia. Aí, claro que eu entrei para a faculdade e eu descobri todas as áreas que a fonoaudiologia ela pode exercer, assim como gagueira, a áudio propriamente dita, a fonoaudiologia hospitalar, a educação especial e entre outras Muito áreas. bom. Agora, professora, é bacana fazer essa verificação para te perguntar se você acredita que a população em geral já tem mais conhecimento do que é o papel do fonoaudiólogo. É uma profissão que está reconhecida já aqui no Brasil? Eu acredito que sim, e eu acho que um dado que comprova isso são as filas de espera para atendimento. Então, nós temos, se eu não me engano, 7 ou 8 profissionais no município de Itajaí pela saúde coletiva, né, na atenção primária, mais a Univale que dá um suporte bacana para a população, e mesmo assim nós temos uma fila de espera bastante significativa no sentido da fonoaudiologia clínica, né? Mas em outras áreas também a gente está vendo que esse profissional está ganhando um espaço bacana. Mas onde a comunidade procura, a gente fica... Se tem uma fila é porque as pessoas já sabem no que a gente pode contribuir, né? Professor, e o curso daqui da Univale de Fono, ele é um dos primeiros do estado, né? De que forma que o curso, então, ele está estruturado? Olha, atualmente o curso está estruturado em 5 anos de curso, são 10 períodos. Eles começam já a ter práticas muito cedo. Nós temos uma clínica muito bem estruturada e uma clínica de audiologia, que é a parte de avaliação auditiva e de protetização auditiva, também vinculada ao SASA, que é um serviço que atende muitos municípios. Então, nosso aluno ele acaba tendo muito... Quanto? 53 municípios, então os alunos acabam tendo práticas muito cedo. E a nossa intenção é formar um profissional generalista. Depois que ele se formar, ele vai optar pela área que ele, né, se encantou, digamos assim. Mas a gente trabalha nesse sentido. Legal. Pois é, entre as atividades acadêmicas estão os estágios supervisionados, né? Aliás, o nosso contato com este grupo aqui foi exatamente por conta disso, né? Então, é fonoaudiologia ocupacional, né, Juliana, que você estava explicando para a gente. Apresenta melhor para todos que estão acompanhando esse estágio, por favor. Esse estágio, ele é um estágio que tem o objetivo de desenvolver um trabalho com o trabalhador. E no nosso caso, o nosso grupo com o trabalhador que usa a voz como um instrumento, a audição como um instrumento para exercer sua profissão. Então, nós temos mais ou menos 2 áreas. Nós temos na ocupacional a área que trabalha com a saúde auditiva em empresas, em fábricas, em lugares que tem um ruído muito intenso ou muito sistemático, ou mais focado na voz e na comunicação e na expressividade, que é no caso de um call center, de uma rádio, de uma televisão, com professores, que é uma clientela aí que a gente também trabalha bastante. Então, a gente desenvolve técnicas para que esse indivíduo se comunique de maneira adequada, preserve a sua voz, preserve a sua audição, faz toda a parte de diagnóstico, observação, monitoramento. Então, a ocupacional é porque está vinculada à saúde do trabalhador. Camila, como é que tu avalias, então, a importância desse estágio, né, para a formação? Esse estágio foi muito importante para mim, porque quando a gente sai, a gente não tem ideia do que a gente vai trabalhar. Então, é muito bom ter um estágio para ter uma pequena preparação do que pode estar por vir, né? Poder observar o que um locutor faz, quais são a principal demanda de uma rádio. A gente já tem uma pequena noção do que vai acontecer. Eu queria pedir para a Andressa comentar, então, quais foram as descobertas, né, ao longo do teu estágio aqui na Rádio Univale. Andressa. Então, a gente... assim, as descobertas que, em relação à fonoaudiologia, é que
os profissionais eles deveriam aquecer e desaquecer mais a voz, preparar mais essa voz para entrar em atividade, evitar assim as tensões, as comidas que também podem atrapalhar na saúde vocal. Como por exemplo? Comer mais maçã, evitar iogurtes, frutas cítricas, e entre outras. Você quer complementar? Quais foram as suas observações nesse tempo? Quanto tempo vocês passaram aqui fazendo esse estágio? Quase um semestre. Foi um semestre inteiro, então a gente pôde observar que os profissionais se hidratam pouco, tem muita tensão durante, principalmente a locução, a atividade deixa eles com muita adrenalina e acabam levando tudo para a voz, fazem muito uso de consumo de café, que faz bem mal para a voz. A gente procurou instruir sobre evitar leite e esses derivados. Também... E uma informação legal é que a gente percebeu que a maioria sabe o que pode e o que não pode, mas não consegue incorporar isso na rotina. Então, foi de uma maneira mais dinâmica e mais informal, com oficinas e brincadeiras, a gente tentou incorporar isso na rotina, que é o mais difícil, né? Com certeza. Agora, professora, a gente fala muito de fono e vem a voz na nossa cabeça, pensando na fonoaudiologia, mas... A fonoaudiologia, ela trabalha todo com o aparelho fonador, então inclui a respiração, a articulação, ressonância, né? Quais são, então, os órgãos, né, do corpo que são responsáveis por constituir a nossa voz? A voz, ela é produzida pelo pulmão, porque vem... na verdade, ela começa lá no pulmão, com a passagem do ar, e faz vibrar as pregas vocais. Mas o som que sai da prega vocal, ele não tem significado nenhum. É um vento. O que dá significado para esse vento são os articuladores, bochecha, mandíbula, maxila, língua, arcada dentária, o nariz funcionando legal. Então, quer dizer, é um todo, é um complexo. Então, não adianta a gente cuidar também só da prega vocal. Por exemplo, uma voz com uma ressonância que a gente chama de ressonância mista, uma voz mais anasalada, uma voz que tem essa característica mais nasal, não tem muito a ver com a prega vocal, tem mais a ver com o ressonador, com o nariz, com esse indivíduo pode ter um desvio de septo, pode ter uma adenoide aumentada. Então, a produção da voz, ela está relacionada ao bom funcionamento de diversos órgãos. Certo. Gente, bom, aqui a gente vai descobrir um monte de coisa da gente também, Nicole. Verdade. Mas, muito obrigada. Por enquanto, a gente faz um intervalinho, já voltamos a falar sobre o Dia do Fonoaudiólogo, que está sendo comemorado neste dia 9 de dezembro, amanhã, sabadão. Isso aí. Já estamos de volta com o Viva Voz e no programa de hoje nós estamos falando sobre o Dia do Fonoaudiólogo, que é comemorado amanhã, no dia 9 de dezembro. E as nossas convidadas, então, são a Juliana Câmara Bastos, professora do curso de Fonoaudiologia aqui da Univale, e as acadêmicas Camila Cunha e Andressa Marciniak, que estão cursando agora o 6º período. Bom, gente, uma notícia que circulou há pouco tempo, bem impactante, acho que muita gente prestou atenção. O Conselho Federal de Fonoaudiologia fez um alerta para o aumento na perda de audição entre jovens, causada pelo uso irregular de fones de ouvido. E isso aí a gente vê a galera fazendo o tempo inteiro, né? O que vocês podem indicar, orientar? O que isso significa, professora? É um problema de saúde pública. A gente tem identificado em pesquisas do próprio curso e do Brasil inteiro que está aumentando o índice da perda auditiva induzida por ruído, não só por conta da música, mas por uso do fone, às vezes até no próprio ambiente de trabalho, um ambiente ruidoso. Então, não é só o volume alto, as pessoas acham que é só o volume muito alto. É o volume alto associado a uma quantidade de horas de exposição. E, além disso, a higiene desses fones também. Fiquei apavorada quando eu vi sobre isso. A higiene desses fones também, que podem causar aí uma infecção, uma otite, e isso vir a trazer uma perda de audição condutiva, que precisa de tratamento medicamentoso.
Agora, meninas, a fono ela não trabalha só com o tratamento, mas também com a prevenção de alguns distúrbios, né? Eu queria que vocês comentassem, então, quais são as pessoas que mais procuram, né? Vocês, o que vocês estão vendo durante o curso, que as pessoas que mais procuram, então, esse acompanhamento para prevenir algum distúrbio, algum problema? Então, na fonoaudiologia, o que mais tem procura é em relação a atraso de linguagem, de crianças. Então, que o fonoaudiólogo, ele também pode exercer essa função. Também não, ele exerce essa função. Sim. Bem importante, né? Juliana, os pais, enfim, responsáveis por essas crianças, estão mais atentos? Porque a gente imagina que sempre, quanto mais antecedência dá início a um tratamento, a um acompanhamento, resultado melhor, né? Uhum. Eu acho que sim. E até porque um fato importante é que as nossas crianças estão indo cada vez mais cedo para as escolas. E as escolas acabam tendo um papel muito importante nessa identificação, nessa orientação, que é como vocês comentaram da questão preventiva, algumas orientações de como estimular, de como lidar, do que observar, do que fazer, pode estar desencadeando um trabalho preventivo no sentido dessa criança não vir a ter questões de fala, de linguagem, de leitura, de escrita, auditivas. Então, existem muitas coisas simples que a gente pode incorporar na rotina, tanto da família quanto da escola, porque a nossa criança hoje vai às 7 da manhã e sai às 7 da noite, para que essa criança não venha a ter alterações. E o que é possível resgatar, né? Que tipos de tratamentos são possíveis a partir da fonoaudiologia? Ai, são tantos. Mas acho que começando pelas questões da infância, que é ainda uma clientela muito significativa para a fonoaudiologia, a gente acaba tendo que trabalhar com as questões principalmente de fala, as substituições de fala, é a criança que em vez de barata fala balata, ou em vez de sapo fala chapo, com uma distorção que pode acontecer no adulto também. As questões de voz, que aparecem bastante. Uma outra clientela que a gente trabalha bastante também é a clientela que vem com questões de leitura escrita e aprendizagem. Nós trabalhamos também com essa clientela. Motricidade oral, que tem a ver com lábio, língua, bochecha, para estar funcionando tudo ok, para que as crianças e os adultos e os adolescentes possam estar falando adequadamente. E por aí vai, tem uma gama de possibilidades. Agora, professora, quando a gente fala de crianças, a gente também pode pensar um pouco nos bebês, porque muitos bebês, eles acabam apresentando problemas na sucção ao mamar, né? Como é que a fono, então, ela consegue ajudar, né, esses bebês desenvolverem, então, essa sucção? Essa é uma área muito bacana da fonoaudiologia, que a gente trabalha em parceria geralmente com as enfermeiras, com os médicos obstetras, com a equipe até do neonatal, para estar incorporando essa prática, porque muitas mães desistem. Quando a criança não pega, ela desiste de amamentar e a gente sabe o quanto é importante a amamentação. Então, existe toda uma orientação da pegada, da musculatura desse lábio, da posição que essa mãe pode colocar o bebê para facilitar a vida dela. E não só na questão da sucção, mas o quanto esse ato de mamar é importante para os primeiros estímulos orais, verbais, de vínculo entre mãe e criança, né? Agora, eu sei que, claro, é necessário uma consulta e a presença, o contato direto com o profissional. Mas, em termos gerais, quando é importante encaminhar uma criança para a fonoaudiologia? Sempre que as questões de comunicação estiverem interferindo na vida da criança, na rotina da criança. Então, as pessoas não estão entendendo o que ela fala, ou não fala, ou gagueja demais, e isso está deixando ela frustrada, a família angustiada. Então, nós somos os profissionais da comunicação. Então, o que a gente fala está interferindo, está mexendo com as questões emocionais, na socialização, na escola, merece uma avaliação. De acordo com a patologia, a gente vai ver se é um caso de orientação ou se já é um caso para intervenção. Agora, meninas, eu queria saber um pouquinho de dicas de vocês, porque agora com a chegada do verão pode acabar aumentando esses problemas envolvendo nariz, garganta, né? Quais são, então, as dicas? Como se prevenir de possíveis problemas durante essa época, Andressa? O maior risco é o ar-condicionado, sempre manter água em ambiente, nunca água muito gelada. É isso. O ar-condicionado, na verdade, a maioria usa, não tem como fugir no calorão, né? Mas a hidratação precisa aumentar. Sim.
porque o ar-condicionado retira toda a umidade da mucosa. Então, a hidratação no verão é extremamente importante. A alimentação, como até a Andressa comentou, a maçã ou as frutas semelhantes, pera, elas acabam fazendo um papel de limpeza. Então, elas fazem um papel de limpeza desse trato que ajuda bastante. E os alérgicos têm que manter as suas alergias em dia. Não tem muito o que fazer, mas manter elas controladas, evitar o agente que desencadeia a alergia. E no caso da audição, a gente precisa se preocupar, sim, com a umidade, piscinas que não são tratadas adequadamente, mergulhos de profundidade, todas essas questões relacionadas à água também merecem um olhar relacionado à audição. Tá certo. Agora, já que estamos falando de fonoaudiologia, queria saber o que é tendência, né? Em termos de pesquisa, o que tem motivado pesquisas na área de fonoaudiologia, professora? É bem diversificado. Ontem nós tivemos 2 dias de banca, né, de TIC. Apareceram pesquisas muito relacionadas à audiologia, ruído, aparelho auditivo, as tecnologias novas, né, relacionadas aos AASes, ao idoso, e as questões relacionadas ao tratamento de crianças com TEA, apraxia de fala, que é uma coisa que vem se falado bastante. Que mais, meninas, me ajudam? Desculpa, gente, não podemos deixar sem explicação a apraxia de fala. Apraxia de fala. A apraxia de fala é uma patologia que vem se estudando, está mais em moda agora o estudo, que são pessoas onde o cérebro não envia adequadamente a mensagem para a boca executar a fala. Certo? Não tem nada a ver com a boca. A boca está funcionando bem, lábio bem, língua bem, mas o indivíduo tem uma dificuldade nesse sentido. Ele vai falar, quando a gente vai falar, por exemplo, um pá, nosso cérebro manda para todos os nossos órgãos fonoarticulatórios como é que se executa o pá. No desártrico, isso pode vir com falhas no tempo, alterado, em pedaços, e aí acaba atrapalhando essa dicção, essa articulação da fala. E o apráxico, ele pode ter tanto isso no fonema isolado, p, quanto numa palavra, quanto numa frase, quanto num discurso. Eu estou atendendo agora um rapaz que chegou pra gente com 16 anos, sem falar absolutamente nada. E a gente foi descobrir, ele é um quadro de apraxia bem grave, e a gente precisa treinar com ele agora som por som, para que ele consiga articular algumas palavras. Olha só, e então existe um caminho para isso? Existe intervenção. Quanto mais precoce for feito o diagnóstico, melhor é a reabilitação. A apraxia tem sido uma coisa que está bem infantil, principalmente, porque adulta já era mais comum o diagnóstico, mas agora infantil tem sido aí um boom relacionado às pesquisas e tratamento. Bom, a gente já está indo para o finalzinho do programa, mas como a professora falou ali das bancas de TIC, eu queria saber de vocês. Então, meninas, vocês também apresentaram, né, pesquisas? Como é que Elas foi? ainda estão nos projetos, ainda estão sofrendo com o projeto. Mas o que vocês puderam ver de interessante, então? Faz uma semana que a gente apresentou o nosso projeto, né? Então, a gente já tá... Qual é o tema do seu? O tema do meu projeto é caracterizar caracterizar o perfil, que é o SASA, caracterizar o perfil dos pacientes atendidos no SASA. Então, a gente vai procurar se tem alguma relação entre os tipos de perda, quais são as mais predominantes, a idade dos pacientes, quanto tempo demora para eles serem atendidos ali no setor da Univale, quais são as maiores queixas dele, o que pode estar ajudando um pouco mais o serviço. Ah, legal. E o seu, Andressa? O meu vai ser sobre caracterizar também o conhecimento dos professores daqui da Univale, aqui do CAL, para ver se eles têm esses conhecimentos de saúde vocal. Se eles o mesmo trabalho praticamente daqui da rádio, só que eu vou aplicar um questionário perguntando se eles conhecem os hábitos e
vocais e se eles... Os cuidados. Os né? cuidados, isso. Bacana. Gente, olha, muito legal. Agradecemos muito a participação Nós de que vocês. agradecemos. Parabéns pelo Dia do Fonoaudiólogo, uma profissão obrigada. que realmente a gente descobre um pouco mais a cada dia. Muito bacana. Conversamos então com a professora Juliana Câmara Bastos e com as acadêmicas Camila Cunha e Andressa Marciniak, do curso de Fonoaudiologia aqui da Univale. Isso aí, muito obrigada, meninas, e muito obrigada a você também que acompanhou o Viva Voz no programa de hoje, e até o próximo.